Panela de Pressão ao vivo aqui na UTV, com muitas novidades. E hoje o programa está chiquérrimo, gente. Hoje do meu lado está a nutricionista Ana Martinez, que vamos falar sobre alimentação, uma alimentação saudável, a combinação de alimentos. Não adianta só se alimentar, você tem que saber combinar os alimentos. E também a psicóloga Solange Mello, que vai falar sobre humor. Sabe aquela pessoa chata que reclama de tudo? Então, a gente vai conversar um pouquinho. É uma doença isso, é chamado distimia. 5% da população tem essa doença, distimia, e não sabe, já está acostumado. Porque reclama tanto, é normal reclamar, mas isso é uma doença. Então a gente vai conversar com a Solange daqui a pouquinho. Vocês podem mandar perguntas também pelo nosso Twitter, que é Panela de Pressão número 1, ou pelo nosso e-mail, programa paneladepressão@gmail.com. Boa tarde, tudo bem, Ana Martinez? Boa tarde, tudo bom, Flávia? Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. E vamos falar de saúde hoje, Isso. Né? Gente, eu queria fazer um comentário. Como essa nutricionista é linda. Ai, obrigada. Com você também. Pessoalmente, tudo muda. Quando eu coloquei no Twitter que ela via, os meninos, vários recados. Ai, que linda, ela é casada, ela namora, esses meninos. Ai, meu Deus. Me deixa louca. Tem várias perguntas aqui, eu peguei algumas perguntas do Twitter também. A primeira pergunta, Ana, qual que é a importância de combinar os alimentos? Principalmente a absorção dos nutrientes. Essa é a importância de combinar os alimentos. Quando você ingere um alimento que não tem o mesmo componente que outro, pode prejudicar a absorção daquele mineral, por exemplo, ferro e cálcio. Então tem os probleminhas aí. Então é muito importante a combinação certa. Por exemplo, arroz com feijão é a combinação certa para ter absorção, para que tenha a produção de aminoácido que vai produzir proteína. Certo. Então a combinação é muito importante. Então vamos pensar sempre na boa combinação. Arroz e feijão tem aminoácido essencial, verduras. Com frutas também é bacana, essa mania que as pessoas têm de comer manga com salada é bacana, a combinação é muito importante. Entendi. Então, os nutrientes, para ser absorvido de maneira correta, é importante uma boa combinação. Às vezes a pessoa se alimenta bastante, Flávia, e vive com anemia. Entendi. Fala, ai meu Deus, eu como bem, eu tenho anemia. Será que a combinação não está correta? Será que ela está ingerindo cálcio pós-refeição, que também interfere na absorção do ferro? Ah, é? Então, aquela mania que a mãe tem de dar o danoninho para a criança após a refeição é inadequado, prejudica a formação do ferro, então a criança se torna anêmica. Ah, é? E aí, nesse caso, a gente fala que a anemia é ferropriva. Entendi. Mas então, é importante a combinação correta, Flávia. Por exemplo, depois que eu almocei, arroz, feijão, carne, e tomo um cafezinho. Também faz mal. Gente, não é que prejudica, ele acorda a pessoa, né? A pessoa toma aquele cafezinho e fala, eu tô animada, agora eu aguento mais a tarde toda de trabalho. Mas não é benéfico, porque quem tem osteoporose, quem tem anemia, que é ferropriva, o que é anemia ferropriva? É anemia causada por deficiência da ingestão de ferro, né? Porque a gente tem dois tipos de anemia aí. A gente tem uma anemia que a pessoa já nasce deficiente da hemoglobina, e tem a anemia que é produzida por falta de ingestão mesmo, ou falta de absorção, que é o que ocorre. Então, o cafezinho pós-alimentação, ele interfere diretamente na absorção do cálcio. E do ferro também. E do ferro. Então, o mais indicado, pessoal aí de casa que adora o cafezinho pós-refeição. Que é tão gostoso também, aquele cafezinho depois, parece que acorda. Eu que não tenho problema com ferro, eu ingiro, nossa, cafezinho pra mim é diário, depois da refeição. Eu adoro cafezinho. Também. Se tiver chantilly, ai meu Deus, é errado. Mas então, o correto é, pós-refeição, sempre consumir alimentos ricos em vitamina C. Certo. Sempre. Suco de laranja, suco de maracujá, suco de acerola, suco de limão, limonada. Ajuda muito a absorção do ferro. Mas Ana não disse que depois que comer, você não pode tomar um suco, porque isso incha a barriga e automaticamente, futuramente, você pode... Não, vai aumenta a barriga. O que acontece? Quando ingerimos mais que 200 ml de líquido, ele dilata o estômago, consequentemente, todo mundo sabe, dá um aumento do espaço do estômago, consequentemente você vai se alimentar mais. Engorda? Não engorda. Se é uma bebida que não tem caloria, por exemplo, uma bebida zero, um suco, eu não posso falar marca, né? Mas uma bebida que não tenha caloria, zero açúcar, um suco de polpa,
Esses tipos de bebida não vai alterar o valor calórico do alimento, então, consequentemente, você não vai ganhar peso, porque todo ganho de peso é recorrente o quê? Uma ingestão positiva de caloria e uma eliminação menor. Uma pessoa que come mais e gasta menos. É a bioquímica do ganho de peso, né? Então, o que acontece? A pessoa, ela tem que consumir pouquinho suco só para uma bebida para melhorar a digestão. Então tá, 200 ml é o suficiente, 200 ml mais é que suficiente. isso, 200 não ml é necessário. um Aí já é o gosto da pessoa. E acima de 200 ml é lógico que tendo mais água dentro do organismo, dentro do estômago, o que acontece? O ácido que faz todo o processo de digestão é diluído com a água. Então o que acontece? Essa digestão é mal feita. Então a pessoa começa a ter indigestão. Tá? E pode ter gastrite, outros problemas. Refluxo também, quanto mais líquido no organismo, menos o alimento é digerido, a pessoa começa a ter aquele refluxo durante o dia. Então é bom maneirar um pouquinho na bebida junto com a refeição. Não que precise tirar, tá? Certo. Tem gente que realmente precisa, porque uma pessoa, Flávia, que tem dificuldade de mastigar, concorda que o líquido facilita? Com certeza, você vai tomar, né? Vai tomar. E às vezes é uma maneira de agradar o paladar da pessoa também. Então eu não tiro não, assim, particularmente eu não vejo problema. Não engorda se você souber a bebida. Certo. Então, gente, vocês podem tomar o suco que vocês quiserem, 200 ml, normal, então tá liberado. Outra pergunta também, Ana, depois que eu comer, depois que eu me alimentar, eu comer aquela sobremesa doce, faz mal? Eu posso combinar? Olha, eu vou falar uma coisa interessante. Faz mal, eu vou falar. O docinho pós-refeição, se não for à base de leite, é positivo. Doce de leite pós-refeição, pudim, flan, para quem tem osteoporose e anemia não é indicado. Lembra da absorção do ferro? Então, se você comeu aquele pratão de arroz, feijão, espinafre, teve aquele alimento balanceado, tá tratando de uma anemia e vai e come um pedaço de doce de leite, vai e infelizmente vai interferir na absorção dos nutrientes do alimento. Então, para quem tem, cada caso é um caso, né? Você pode ver uma pessoa saudável que não tem nenhum problema patológico, ou seja, uma doença que esteja ali instalada, pode sim fazer uso do doce pós-refeição. Por quê? Se o objetivo é evitar o ganho de peso, aí vai melhorar uma dica para vocês. Para quem quer evitar o ganho de peso, é legal sim comer o doce pós-refeição. Por quê? A pessoa fala, mas por quê? Eu vou estar ingerindo mais caloria, não vou? Vai! Só que tem uma coisa, a fibra do alimento vai diminuir a absorção dessa glicose. Então o que acontece? Você vai ter menor índice glicêmico daquele alimento e ele vai te saciar muito mais o docinho pós o alimento. Então é indicado para quem quer perder peso, sim, comer sempre depois do almoço e evitar depois das 6 da tarde. Por quê? Porque a queima calórica não acontece adequadamente. É o momento que você está reduzindo o ritmo, que a gente fala, o ritmo metabólico do organismo, que você está querendo relaxar. Mas para quem vai manter a tarde toda de atividade e só tem aquele horário para consumir o docinho e precisa dele para se manter alerta, pode sim consumir o docinho depois do almoço. Normal, lógico, né? Controlando a quantidade e tendo noção. Ah, eu sou anêmica, vou tomar sorvete? Não. Vamos comer uma salada de fruta, vamos tentar controlar isso, vamos comer uma trufa, entendeu? Um bombom, porque tem o quê? Tem um monte de antioxidantes, vai deixar você com a mente desperta, tanto é que antes do vestibular a gente aconselha sempre comer chocolate que tem cafeína, a pessoa fica esperta. Então vamos tentar controlar a qualidade do doce, mas tirar não é necessário não, só é nesse caso. Uma pessoa diabética é até melhor que coma depois das refeições, porque as fibras vão também diminuir a absorção, então a pessoa não vai ter aquele pico de glicemia durante o dia. Então é muito interessante sempre comer, principalmente depois da proteína, viu, Flávia? Certo. Depois de um bife, comer um docinho é melhor. Porque diminui a absorção daquela glicose, daquele doce. Nossa, que legal, gente. Então é muito legal, é muito bacana. Ou seja, você pode comer doce, só você combinar os alimentos, porque isso vai fazer bem à saúde. Pode, não existe alimento, é que eu falo na nutrição, não existe alimento milagroso. Não tem um alimento que salve o outro. Todos têm seus benefícios. É que às vezes aquele benefício não vai te fazer bem naquela hora, mas amanhã pode fazer. Então não existe o alimento assim, o rei, essas dietas milagrosas que vendem em revista,
Ai, eu vou fazer a dieta do limão. Pô, Não vou- depende, né? Se você tem um problema de gastrite, será que não vai te fazer mal? Uhum. Será que você tá... E se você tem afta na boca? Verdade. Né? Tá com erupções aí na boca e vai doer. Então, será que é bacana? Será que a pessoa não tá tratando uma úlcera digestiva aí? Uma úlcera gástrica? Então, não é bacana. Então, cada dieta, eu falo pra todo mundo, é muito particular. Então, comprar dieta é muita moda, é muito modismo. Tem dietas bacanas? Tem. Faço uso. Dependendo do óleo, sim, eu acho bacana. Inclusive, muitas revistas fazem muitas pesquisas na área a respeito disso. Então, eu acho muito legal as dietas da moda, mas não é pra todo mundo que vai caber aquilo. Claro, eu vi uma nutricionista dizer o seguinte, tanto que ela falou que vinha aqui no programa, a Carlinha, ela falou assim, não faça dieta, só mude a alimentação, diminua. Você pode comer de tudo, mas você diminua tudo. Sim. Igual você falou, essa dieta que o pessoal fica sem comer. Não existe. A melhor coisa, Flávia, eu falo, fracionem os alimentos, fracionem as refeições. Olha, ai, doutora Ana, eu passo o dia inteiro focado no trabalho, eu não tenho tempo de comer. Aí eu como fast food, Aí que é mais não, você não rápido. sabe, Flávia, aí você estuda assim, né? Aí à noite eu abro a geladeira, eu não sei o que eu tenho pela frente, eu vou e come. Gente, não é legal, entendeu? Ah, mas eu não comi tanto assim, né? Né, Flávia? A pessoa fala assim, não comi tanto assim pra dar aquele teor calórico que eu precisava, mas você comeu tudo de uma vez. A sua digestão não vai ser bacana, porque você comeu à noite. E a qualidade, com certeza, não vai ser legal. Porque uma pessoa que chega em casa, come tudo que vê pela frente, concorda que misturou ali pizza, biscoito? Claro. Então, talvez, se somar as calorias, tudo bem que... Comparado com uma pessoa que teve todas as 5 refeições, vai ser menos. Só que a qualidade é bem pior. Claro. Então a pessoa ganha peso, sim, por estar em jejum. Então o comentário da colega nutricionista está correto, sim. É muito legal, é melhor fracionar, reduzir a quantidade do que tirar. Porque às vezes a pessoa tem uma dependência emocional também. E hoje, né, que eu estou sabendo que a doutora Solange é maravilhosa, vai estar aqui falando sobre humor. Sobre humor. Então, tá muito relacionado a isso também. Muito relacionado a esse jejum prolongado. E parece que quando chega a noite, não sei o que acontece quando chega a noite, dá aquela vontade de comer um doce, você abre a geladeira, você abre o armário, aí você fica procurando alguma coisa pra comer. Você fica quando à noite você fica tão ansioso, acho que você também é desse jeito, você fica ansioso, você fala, meu Deus, eu quero comer. E você vai pegando o que tem pela frente. Tem uma explicação. Tem uma Tem uma explicação. explicação. Isso é normal. Eu pensei que isso era comigo, é normal. Tem uma explicação bioquímica, Flávia. Tem. O que acontece? É a depressão. É a depressão? Não é uma depressão. O que acontece? Vocês podem reparar que mais no final do dia as pessoas se tornam mais melancólicas. Mais melancólicas. A buzina no trânsito, todo mundo vê, né? O estresse tá solto. Verdade. Tudo dói mais no final do dia. Verdade. Tudo dói. Ai, a gripe piorou depois das 3. Ai, a garganta não tá funcionando direito. Tá tudo descompensado no final da tarde. O machucado dói mais. O que acontece? No final do dia é normal ter uma perda de serotonina, uma diminuição da eliminação cerebral de serotonina. Que é o quê? Que é o hormônio, é um neurotransmissor responsável pelo relaxamento muscular, pelo bom humor, pela tranquilidade, pelo prazer. Então, no final do dia, todas nós temos uma diminuição, principalmente as mulheres, devido ao quê? Ao hormônio feminino. Que favorece essa diminuição de serotonina no final do dia. Então é normal no final do dia a mulherada fazer uso de chocolate, procurar barrinha no carro. Então é normal mesmo, Flávia. As pessoas têm essa necessidade no final do dia do docinho. E o pão é o culpado disso. No final do dia, à noite, todo mundo quer devorar uma massa. Pode reparar. Pão, pizza, esfirra, tudo que tem carboidrato. Por quê? Porque ajuda a relaxar. Então aí depois eu vou te dar uma dica antes de... Não, pode falar dica, pode dar algumas dicas. Então, eu acho assim, ó. A pessoa não fica muito tempo à tarde em jejum. Uma dica que eu dou... Comer em 3 em 3 horas. Ana, eu tô na rua, não tenho como consumir. Eu só almocei, eu só vou jantar 8, 9 da noite e ainda vou passar na academia. Ou ainda tenho que passar num serviço, eu não posso chegar mastigando. Tô sem dinheiro, não posso parar pra comer na rua. Gente... Vamos começar a pensar, tem muita coisa no mercado hoje em dia que te favorece a alimentação. Tem aquelas barrinhas de cereal. Então, barrinha de cereal, Ana, toda barrinha é saudável? Não.
Não. Ainda mais quem tem diabetes. Vamos pensar nas calorias aí das barrinhas também. Né? E vamos ver sempre o teor de fibra, gente. Fibra acima de 6% por dose, entendeu? Por unidade. Tá? Menos que isso, a barrinha não é de boa qualidade. Tem que ter 6%, 6%. Vamos ver o teor de proteína da barrinha também, porque senão essa barrinha não vai te sustentar. A proteína que sustenta. Então, vamos pensar na qualidade da barrinha. Vamos começar a fazer lanchinhos. Quando for no mercado, no Hortifruti, faz um pouquinho, uma porçãozinha de frutas secas. Damasco. Castanha do Pará. Nozes também é bom. Nozes. Biscoitinho integral. Hoje tem várias marcas aí de sabores doces, adocicados, que é a base de orgânicos, integral, light, diet. Então hoje você sim pode ter no carro uma fonte de glicose rápida, barato, né? Mas não é em conta, porque isso vai 30 dias no mês, né, Flávia? A gente tem que pensar no público que com tem, certeza, né? Exatamente. Mas dá sim pra você controlar esse pico. Com certeza. Esse pico de fome pra quando chegar em casa. Vai controlar muito bem essa vontade de comer a hora que chegar em casa. Gente, tá difícil comprar esses alimentos? Tem uma maçã. Banana é um ótimo alimento para liberar serotonina. Ele é ótimo em potássio. Ele é ótimo para liberar triptofano. Então ele é um alimento ótimo para o quê? Causar relaxamento muscular, evitar cãibra e melhorar o bom humor. Então a banana aí, ó, é um ótimo alimento para você ter dentro do carro. E é um alimento o quê? Tropical, é típico do Brasil. Com certeza. É possível para a economia brasileira, Claro. O povo brasileiro faz uso da banana. Claro. Então, não tenho o que pensar. A banana sim é um ótimo alimento para reduzir essa ansiedade mesmo noturna. Claro. E o dinheiro que você vai gastar comprando um lanche, comprando uma coxinha, compra as frutas, que é bem mais barato também. É mais barato, e você vai estar ingerindo minerais, gente. Porque que acontece? Os lanches não têm minerais. O que tem minerais? O que tem vitamina? São as frutas, verduras e legumes. Carboidrato, proteína e lipídio. O que é lipídio? É gordura. Gordura, proteína e carboidrato. O que é carboidrato? Massa. Não tem minerais, tem caloria. Tá? São macronutrientes, então tem uma diferença. Certo. Os nutrientes, os micronutrientes, oligoelementos são encontrados em frutas, verduras, vegetais. Não tem outra fonte. Então, ingerir fruta é uma maneira de você estar repondo aquela deficiência de magnésio, cromo, cobre, molibdênio. Olha quantas temos aí. A gente só pensa no ferro, Exatamente. no cálcio, na vitamina C, isso né? A mesmo. gente não pensa muito nos Certeza. minerais, a gente pensa no cálcio. É. Mas e os outros? Microminerais, os oligoelementos. Selênio, gente. Selênio para mulher é ótimo. Evita o quê? Evita o envelhecimento cutâneo, evita a queda de cabelo e principalmente mulheres que estão entrando na menopausa. O selênio previne a depressão. Então, não tem como abrir mão do selênio. Acima dos 30 anos, nós não temos produção de selênio suficiente no organismo. E nós só vamos poder receber esse selênio via alimentação. Quais são os alimentos? Castanha do Pará, 2 unidades por dia, a sua dosagem já está mais do que suficiente de selênio. E aí você vai ter uma vida muito mais saudável, qualidade de vida e uma pele mais bonita. Então eu falo, não dá pra abrir mão desses minerais, sabe, Flávia? Então, por isso que eu falo, às vezes eu pego no pé e a fruta no carro, leva numa Tupperware, pica o melão, sabe? Tem frutas que aguentam mais o calor. Agora tem o verão, tem o comentário das pessoas, sabe, Flávia, que fala... Ai, Flávia, eu falo muito rápido, não, né? Pode Jesus. falar, pode falar. Imagina, pode Então falar. as pessoas às vezes falam assim, ai meu Deus, eu não vou comer mexerica. Vai ficar cheirando a minha mão, realmente. Chato, né, Flávia? Eu falo assim, vai trabalhar aquela mão cheirando tangerina. Então eu falo, não dá certo, mas picar na Tupperware dá sim. Dá, claro, não tem desculpa. Não tem, eu acho que o acesso hoje tá bem fácil. E aquela história de falar assim, eu não me alimento direito porque eu não tenho dinheiro, gente, isso é desculpa. Porque assim, a fruta é muito mais barata que qualquer outro alimento. Tem. O que você compra, gasta 20 reais no lanche, você vai gastar 20 reais só em frutas. Então não tem desculpa, Tem não frutas, tem dinheiro. Tem, isso mesmo, Flávia. É isso mesmo. Parabéns, assim, o seu jeito de encarar isso, é verdade isso. E outra coisa, se você for consumir os alimentos da época, o seu custo não vai ser grande. Claro. Porque o Brasil, o que tem o ano todo? Mamão, banana, maçã,
É um é um clima maravilhoso para fruta. É que realmente tem épocas do ano que não dá pra gente consumir uva, ameixa, pêssegos, né? Aqueles pêssegos lindos, aveludados. Não dá pra conseguir consumir isso o ano todo, porque realmente tem um custo aí, né? Claro. Mas dá pra você focar alguns alimentos e consumir 2 vezes na semana, né? Trocar a maçã vermelha por maçã verde às vezes. A pera é um produto caro. Entendeu? Particularmente eu acho que tem algumas frutas que o Brasil extrapola no preço. Né? Eu penso muito na pera, o abacaxi, né? A melancia, dependendo, tem alguns meses que dão uns picos absurdos. Mas vamos, ainda mais se a pessoa mora sozinha, compra uma compra fatiado que eles já vendem. Então, enfim, dá pra fazer manga também, né, Flávia? A gente tem no Brasil o ano todo manga, pau, tem a manga, gente, Toby. Ai, gente, me deu branco. Eu não lembro das mangas, mas tem várias mangas. Tem a Palmer, tem sim. Tem a Palmer, tem a Coquinho. Bom, tem várias mangas aí, o Brasil dá o ano todo. Então aí já é uma delicinha também a manga aí com salada. Manga com leite, que isso daí é mito, viu? Manga com leite faz mal? Não. Faz mal? Faz nada de mal. É gostoso. Não faz mal. E aquela história, quando você toma um medicamento e depois toma o leite, perde o efeito? Não. O que acontece? É mito Não, é mito. Só que preferencialmente sempre com água, tá? Por quê? Para melhorar a digestão, para melhorar a absorção desse medicamento. Então a gente sempre pensa não é no leite, tá? O leite, ele não vai melhorar a absorção daquele medicamento, ao contrário. Ele vai piorar, ele vai deixar mais lerda a absorção por causa do cálcio, da proteína. Então sempre dê preferência a tomar com água, gente, porque a gente não sabe a emergência que a pessoa tem de ingerir esse medicamento, a absorção dele. Então prefiram, entendeu? Sempre água. Sempre água, por motivos mesmo de manter a integridade do medicamento. Não é por leite, não é pelo leite. É muito mito, né, Flávia? Tem mitos. Gente, é mito do leite, aumentar o leite da mãe quando vai amamentar, né? Ai, toma leite, pinga. A pinga melhora a qualidade do leite. E a mãe vai dar uma canjica que vai melhorar também. É muito mito. Olha, passaria dias com aqui certeza. Os mitos, desmistificando aqui essa lenda da nutrição. E Ana, por exemplo, a combinação no café da manhã, o que eu posso combinar para me acertar na alimentação? Bom, café da manhã, todo mundo fala assim, coma igual rainha. Igual rainha, depois como se alimenta como princesa e depois... Aí também exagero, né? Pelo amor de Deus. Não dá pra dormir com fome. Pelo amor de Deus. Isso é todo mundo fala assim, a partir das 6 eu não como tal coisa. Querido, por quê? Se você não se alimentou bem durante o dia, você tem mais que consumir para você ter uma qualidade de sono legal, para você ter um bom humor durante o dia, para você dormir e descansar. Então, o que acontece? Isso também ajuda bastante o bom humor. Vamos pensar aí num café da manhã completo? Então, vamos pensar em pôr carboidrato. Doutora Ana, qual o carboidrato? Gente, o que vocês tiverem. Torrada, legal. Biscoito. Legal, depende do biscoito. Peraí que eu já vou exemplificar um biscoito que eu não acho bacana. Torrada, biscoito à base d'água, uma fonte proteica. O que é proteica? Iogurte, leite, queijo. Os 3 tá bom? Não precisa, tá? Mas tem gente que gosta. Café com leite é positivo? Só pra matar o seu sabor. Não é, viu, Flávia? Não é bom. Porque o cálcio não tem efeito nenhum no organismo com o café. Então, o que acontece? É só pra quê? Pra pessoa tirar um pouco a cafeína, tá? Certo. Mas a minha fonte de cálcio é só o café com leite. Não dá. Consuma, então, um queijinho junto com a torradinha. Consuma um peito de peru pra ter a proteína. Ou só o leite puro. Café com chá, leite com chá. Eu morei em Buenos Aires muito tempo. Morei 8 anos. E lá tem muito costume de tomar té com leite, que é o leite com chá. Também. Não tem efeito. O chá, o que tem o chá? O chá tem cafeína, chá verde tem cafeína, chá mate tem cafeína. Então, tudo que tem cafeína tira o poder do cálcio. Então, vamos pensar aí, hein? A fonte de cálcio tem que ser pura da manhã. Fonte de proteína pura, pra te dar o quê? Construção muscular, saciedade até o almoço. Por que carboidrato de manhã? É o que vai fazer despertar o cérebro. Você acorda letárgico, você não acorda
Você já reparou, Flávia? Eu não sei você, o meu ritmo mudou muito, sabe, Flávia? Depois que eu fui mãe, eu comecei a demorar pra acordar. Eu começo a ficar assim na realidade depois das 8 da manhã, menina. Não era assim antes. Eu acho que eu tô envelhecendo. Então o que acontece? Depois das 8 da manhã eu começo a acordar. E realmente, se eu consumo logo de manhã um cookies ou alguma coisa, o meu cérebro dá uma despertada. Tem um efeito perfeito no cérebro, um carboidrato de manhã. Mas cookies não é doce? Tem glicose, tem carboidrato, ele desperta. E outra coisa, olha, fantástico o que você falou. A respeito do bom humor e sobre o carboidrato, que acontece, ninguém sabe, pouca gente sabe, mas um único alimento que o nosso cérebro reconhece é o carboidrato. Você sabia disso? É mesmo? Por quê? Proteína, o nosso cérebro não reconhece, só carboidrato. É o único macronutriente que é absorvido. Por isso que a gente acorda. Por isso que a gente tem vontade de comer à noite mais carboidrato, porque o cérebro tá cansado. Ele tá com estafa mental. É poluição, é trânsito, é filho, é casa, é trabalho, dupla jornada para muitas aí, para as mamães, para os pais que também, trabalham e ainda fazem uma pós à noite. À noite, gente, o nosso cérebro tá tão estafado que ele quer carboidrato e o único alimento que ele reconhece é o carboidrato. Tá aí a explicação, Flávia. Que você comer pela manhã carboidrato. Você tá meio dormindo e você vai acordar pela manhã. Vai, Nossa, que legal. E outra coisa interessante, Flávia, que eu gosto de ressaltar, por isso que a dieta do Dr. Atkins deixa a pessoa de mau humor. Qual que é a dieta do Dr. Aquela Atkins? de proteína. Sabe aquela que você só come proteína? Presunto, ovo, queijo. Emagrece, seca. Seca, lógico, você não tem insulina, você não tem insulina no organismo, porque o que libera a insulina? É o carboidrato. Conforme você consegue ingerir carboidrato, a insulina vai lá, põe a glicose na célula e você queima energia. Certo. Se você tem uma alimentação rica em proteína, você não vai ter energia. A pessoa começa a ficar de mau humor. 3 dias sem carboidrato, já quer matar um. Tira um chocolate da mulher, um pãozinho da mulher. A pessoa vai ficando chupada, magrinha, mas vai ficando num mau humor, mole. A pessoa não tem vontade de fazer atividade física, pode reparar. Por isso que quando a pessoa vai fazer... Teve uma vez, Flávia, que o Lula fez a dieta do Dr. Atkins. No começo da... Presidente Lula. Foi. Ex-presidente, né? No início da presidência dele, nos primeiros 2 anos, gente, se quem estiver assistindo aí, me corrija, não sei que data foi. Mas ele perdeu de 8 a 12 quilos com a dieta do Dr. Atkins. Ele ficou mesmo fazendo a dieta da proteína. Aí ele deu uma enxugada. Só que lembrando, gente, quem tem colesterol alto, você já imaginou pra onde vai esse colesterol com tanta proteína? Verdade. Só comendo fritura e bacon, à vontade? Porque a Dr. Atkins não tem limite. Você pode comer à vontade proteína. Só que não pode fruta. Não pode massa, Porque você nada. fica anêmico. Não, você fica sem energia. Anêmico não, porque já que é uma dieta fonte de proteína, Mas não a tem pessoa... fruta? Não, a pessoa fica mole por causa do carboidrato. Entendi. Ela fica letárgica. Lembra que eu falei que o único alimento que o nosso cérebro reconhece é o carboidrato? Então a pessoa, ela fica desanimada. Tanto é que quando a pessoa fala assim, eu quero uma dieta pra entrar no vestido dia tal do mês que vem, vou tirar todo tipo de carboidrato. Realmente, a pessoa desincha. Mas depois, depois tem aquele lado emocional. Tem, a pessoa fica magra e louca, gente. Que adianta? Exatamente. Aí depois, tudo que ela não comeu naquele dia, vai dar aquele estado emocional, ela vai comer tudo de novo. E imagina misturando com a TPM. Gente, ai, coitado dos maridos que vê a mulher fazendo a dieta da proteína. Gente, não dá. E Ana, e no café da manhã fechou? E no almoço? O que eu posso combinar? Almoço, gente, sempre a mesma coisa. Proteína, carboidrato, fibras, que é a fonte de vegetais. E fruta pra encerrar, melhor combinação. Ai, meu Deus, eu não vivo sem o doce. Vai, come o doce. Né? Mas é que eu te falei. Come o doce. Você tem tá uma liberado o pessoa, doce. Você é uma pessoa que eu te falei, Flá, você é uma pessoa que tá dentro dos padrões saudável, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Esses casos de retirada de doce, em caso de dieta de emagrecimento, porque todo mundo vive de dieta, hein? Todo mundo tem dieta, às vezes a dieta é equilibrada ou não, mas todo mundo faz dieta. O que a gente faz para perder peso é regime, redução alimentar. Então essa é uma diferença, tá? Entre dieta e regime. A pessoa fala assim, faço dieta. Não, todo mundo faz, todo mundo come, então tá de dieta. Tá? Então assim, pessoa, dieta para emagrecimento. Dieta específica para alguma patologia. Diabetes, hipercolesterolemia, esteatose hepática, o que é? Gordura no fígado.
Quando a pessoa tem uma dieta determinada para alguma patologia, deve restringir algum tipo de doce ou não. Mas para uma pessoa ativa, saudável, em fase de crescimento, esportista, pode sim consumir o docinho pós-refeição, tá? Não tem, nossa, é maravilhoso mesmo. Então pode comer, fica à vontade para comer chocolate, até porque o chocolate dá o bom humor, você fica alegre todos os dias. Tem cafeína, tem teobromina, tem antioxidantes, tem catequinas e tem vários antioxidantes que eu ficar citando aqui, todo mundo fica louco, vai querer comer uma barra inteira. Aí vão se empolgar e vão culpar você, Flávio. Vão falar assim, foi a Flávia que pôs no ar que podia comer chocolate. Mas o chocolate é bom. É bom. É bom. Por isso que na Páscoa a gente fica feliz e mole. Você já reparou que depois de uma overdose de chocolate, a gente fica tudo mole jogada no sofá? Verdade. E eu ouvi falar também que o chocolate tem a mesma sensação que o sexo, porque ele tem flavonoides. Tem. Então, toda vez que você tá triste, você come chocolate, você fica mais alegre, igual você falou. Tem, libera serotonina, dopamina, endorfinas. Então, são hormônios o quê? Do bem-estar. Hormônios do esporte. Por isso que quando a gente começa a fazer esporte, todo mundo começa a ficar mais animado, fica mais cansado. Tudo bem, só falar, eu comecei a malhar, mas eu tô ficando cansado. Mas o bem-estar não tem o que explicar. E o sexo, fez semana do sexo, né? Teve dia semana do sexo, semana, é verdade. Né? E quem não tinha marido nem namorado foi comer chocolate. Gente, fez muito bem, tá? Exatamente. Melhor do que dormir mal-humorado. Isso mesmo. A dica aqui do Panela de Pressão, está triste, como chocolate. Pronto, gente, vai ficar alegre. Toda vez que eu tô triste, eu como chocolate, eu fico bem, sabia? Eu acredito. O problema é aquelas pessoas que abrem a caixa e não tem controle. Exatamente. Eu não tenho controle, eu como a caixa inteira. Mas é fácil. É fácil. É fácil comer uma caixa. Ainda mais quando tá aberta a caixa. E Aninha, pra ir no jantar, o que eu posso fazer? Como eu posso combinar os alimentos? Gente, no jantar, não precisa retirar o carboidrato como muita gente pensa. Não vou comer nada de massa. Tudo bem, se você teve uma oferta bacana de carboidrato durante o dia, legal. Certo. Tudo bem. Ana, eu comi um lanchinho às 5, 6 da tarde, então eu não preciso desse carboidrato à noite. Legal, bacana. Tira assim, não vai te fazer mal. Mas se você chegou de uma academia à noite, chegou cansado, você precisa repor o glicogênio muscular, você precisa ter uma recuperação muscular para ter o quê? Uma hipertrofia, para você ter crescimento muscular. E o quê? Para liberar GH, para você dormir melhor. Então, o carboidrato nessas horas é interessante. Qual porção? Porção, doutora, não tem porção adequada. O que acontece vai depender do seu gasto energético. Se é uma pessoa que gastou pouquinho, 2 fatias de pão integral, um lanche natural à noite, você já está ingerindo uma fatia está ingerindo 2 fontes de carboidrato. Certo. Com uma frutinha antes de dormir, aí é uma alimentação leve, você não retirou o seu pão e você vai dormir saciado. Então, assim, 3 colheres de sopa de arroz integral, crótons em cima da salada. É uma maneira de você incluir o carboidrato. Então, assim, reduzir um pouco o carboidrato, mas não tirar o carboidrato da noite. Eu não indico não, viu, Flávia? Não. Certo. E a proteína sempre aí, tá, gente? Proteína sempre viva aí no cardápio. Proteína magra, de preferência, né? A picanha sem a gordura. Certo. O frango sem a pele. Né? Vamos pensar nisso também. Pensar no ômega 3 também, que é dos peixes, né? Peixes de águas salgadas. Tá? Sempre lembrando também. Isso também? Sim. Águas peixes salgadas. de água doce não tem ômega 3 como tem os peixes de água salgada. Sempre tá atento aí. Por quê? E de fundos. Mar gelado, lá nos fundos. Quanto mais fundo o peixe morar, melhor a quantidade de ômega 3. Por quê? Porque o peixe, ele também se esquenta com a gordura do corpo. Quanto mais gordura o peixe tem, mais ômega 3 tem. Certo. Então é interessante isso. Peixes de águas fundas, frias, tem mais ômega 3, por isso que o salmão é indicado. A gente não tem mais tempo, tem várias perguntas aqui. Tem várias perguntas aqui no chat, no Facebook, tem vários elogios, os meninos achando a nossa linda, muitos lindos, o Silvio falou que ela é linda, tem vários elogios. Ai, beijo! Tá de parabéns. Tá aqui. Tá de parabéns. Nós não temos mais tempo. As perguntas serão encaminhadas. A Flávia é uma graça. Pra quem não conhece ela pessoalmente, é maravilhosa. Então vamos deixar as perguntas, gente. Não temos mais tempos. Mas tem uma pergunta aqui que veio do Tudo Eater. Tem alguém fazendo alguma pergunta em questão de saúde, de algum familiar? Tem, por exemplo, a Adriana Gossi faz a pergunta seguinte. É importante investir mesmo nas verduras por causa dos agrotóxicos? Beijo, Dri. Uma pergunta muito interessante. Só pra gente fechar Adriana. o programa. É verdade sim, tá? É bom investir porque, querendo ou não, tem minerais e tem fibras. O agrotóxico não tira as fibras e não tira os minerais. Então pode comer, tá liberado. Pode sim. O que eu indico, olha, uma dica para todo o povo brasileiro, para todo
para todas as pessoas que estão assistindo agora. Não deixa de higienizar bem as verduras. Ana, como a gente higieniza? Só para encerrar, Flávia, uma dica muito interessante, Vamos que tá? a gente tá sem tempo, hoje tá sem tempo. Vamos. Eu sei. Vamos colocar sempre o quê? Uma colher de sopa de ácido clorídrico, que é cândida, água sanitária, vinagre, com 1 posso litro de colocar água. vinagre? O vinagre, olha que bacana, você lembra uma coisa, o vinagre ele tira a sujeira. Ele só desgruda a sujeira do alimento, mas não mata os vermes, não mata as bactérias. Então, sempre para matar o quê? É água sanitária. Então, deixa em imersão. Ele não vai tirar agrotóxico, tá? Não vai tirar os minerais, só que mata as fontes de bactérias fortíssimas que a gente tem, streptococcus e um monte que a gente vai conversar outra hora. E outra dica também, pra quem tem dificuldade de higienizar, não tem água sanitária em casa, o que eu vou fazer? Vai no postinho de saúde, todas as UBSs têm hoje um vidrinho, gente, é gratuito, tá? Vocês podem ir lá e retirar, ele é um vidrinho verde de água, de ácido clorídrico. Ácido clorídrico, gente, besteira, eu tô correndo aqui. É água sanitária mesmo. Pode falar com calma, pode falar com calma. Higienizador de verdura, todos os postinhos têm. É obrigação do Ministério da Saúde fornecer isso ao público brasileiro, para evitar verme, cólera e um monte de problema aí que a classe média alta e baixa tem. Não é só baixa não, alta também tem. Com certeza. Ana, eu quero agradecer a participação. Eu Obrigada, adorei. gente, eu também adorei, tô amando tá aqui. Nossa, muito bom. Gente, tem várias perguntas aqui. O pessoal, gente, obrigado aí pela audiência. O nosso chat está bombando. Todo mundo quer se alimentar bem. Porque, na verdade, a gente sabe que tem que ter uma alimentação saudável. Só que a gente não tem essa consciência da combinação dos alimentos. Não tem. Então, hoje foi para você saber como eu posso combinar, onde eu tô errando, né? E quero que você venha mais vezes. Eu venho com o maior prazer, Flávia. Mesmo, adorei. Obrigada a todos que assistiram. Foi umas dicas de saúde. Espero que todo mundo capriche aí na alimentação. Com certeza, exatamente. Obrigada a todos. Vamos pro comercial e a gente já volta com a psicóloga Solange Mello, que vai falar sobre mau humor. Não sai daí que a gente já volta. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento, né? O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo que vai acontecer e ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Bastards e o diretor foi o Pedro Becker. Foi filmado durante 3 dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator. Foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo, a gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Ele acabou usando uma roupa tudo especial para se proteger por baixo da roupa, da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos.
Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça, tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem, a equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com a boia era crível e era real, para depois eles trabalharem em cima com um modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar. Na caçamba da picape vão os sonhos. Boa tarde. Boa tarde, dona. O senhor poderia me ver 2 quilos de alcatra, por favor? Pois não. Não vai perguntar se é friboi? Ah, moço, só que tem uma coisa. Eu gostaria de saber se ela é friboi. Ah, dona, faça-me o favor. Tanto faz se é friboi se não é. Carne é carne em qualquer lugar. Mas, meu amigo, é que eu vi na televisão que a gente tem que perguntar se ela é friboi ou não. Ai, dona, eu também vi na televisão que por onde o seu Sidney da Ultrafarma passa, os preços ficam pequenininhos desse tamanho. Nem por isso eu baixei o preço das minhas carnes aqui no açougue. Aliás, se aquele velho filho de uma mãe passar aqui, eu furo ele de cima a baixo. Olha aqui, meu amigo, se não for friboi, eu não levo. Ô, dona, a senhora vai no McDonald's? Vou. Por acaso, quando a senhora chega lá, a senhora pergunta se a carne que eles fazem lá no hambúrguer é de minhoca ou é friboi? Claro que não. Pois então... A senhora tá vendo isso daqui? Sim, tô. Daí? Pois é, isso é uma vaca. O senhor está me ofendendo, faça-me Desculpa, favor. Isso daqui é uma vaca? É uma vaca. Na China, na Indonésia, na Índia, até lá onde ela é sagrada, vaca é vaca em qualquer lugar do mundo. Então tanto faz se é friboi ou se não é. Bom, pelo visto, eu já vi que aqui não tem friboi. Ô dona, quando a senhora casou com seu marido, a senhora perguntou se a linguiça dele era friboi? Claro que não. Pois então, se o seu marido soubesse do passado da senhora, ele tinha casado com a senhora? Hã? Não. Pois então, tanto faz se é friboi ou se não é. Vai levar ou não vai? Meu amigo, Sim. faz um favor pra mim. Pois não. Vai pra puta que te pariu. Você tem ou não tem friboi? Só tem o Pepsi, pode ser? A gente precisa ver o que a gente vai fazer com esse Oi, vídeo. boa noite. Não tem mais condição de Aqui ficar que é o assim. Love Drinks, Não garota pode. sexy? Outro dia, você já viu? É aqui Você já mesmo. viu? Estamos de volta aqui no programa Panela de Pressão. Eu adorei o bate-papo com a nutricionista Ana Martinez. Ela tem que vir mais vezes, é super animada, aprendendo sobre alimentação. E agora o bate-papo é sobre humor. Você conhece alguém mal-humorado que reclama de tudo? Tudo tá chato. Se faz sol, reclama. Se chove, reclama. 5% da população tem essa doença chamada distimia, que é o mau humor e não sabe. E hoje vamos conversar com a psicóloga Solange Mello e vamos identificar e algumas dicas para manter esse astral. Tudo bem, Solange? Oi, Flávia, tudo bem? Tudo ótimo, melhor Tudo agora. jóia? Que bom, olá pessoal, internautas, uma delícia estar aqui novamente com você no seu programa. Muito obrigado pela participação. Quando a Solange não vem aqui no Panela de Pressão, eu sofro bullying, gente. Bullying. Então, gente, a Solange veio novamente a nossa estrela aqui no programa Panela de É Pressão. uma delícia estar aqui, Flávia. Temos várias perguntas. Solange, Querida, eu acho assim... o mau humor. O mau humor. Eu acho importante, assim, primeiro a gente definir O que é o mau humor? O que é o mau humor e depois o que é distimia, né? Porque assim, o que é mau humor? Mau humor é um estado, né, não muito legal pelo qual a gente passa quando a gente se depara com alguma situação não muito boa da vida. Então, você Certo. bateu o carro, você perdeu um compromisso, você não passou no vestibular, você brigou com um amigo, tal. Isso aí
pode gerar um mau humor. Isso é uma Isso. coisa normal, que pode acontecer com qualquer pessoa, Normal. tá? Mas se eu reclamo todos os dias? Não, aí já é outra coisa. Já é a doença. Já é a doença. Então, Certo. assim, quando você fica de mau humor por alguma coisa que de fato aconteceu, uma coisa não legal que Certo. aconteceu na sua vida, isso é o mau humor. Normal. Ok, normal. Não é doença ainda. Não é doença ainda. Tem algumas coisas na nossa vida que podem gerar um mau humor, além desses aborrecimentos. Por exemplo, quando você não dorme direito, quando você tem uma noite de sono muito ruim, um sono picotado, então quando você não se alimenta bem, isso pode gerar um mau humor. Outra coisa, gente, é a distimia. O que é a distimia? É um mau humor crônico, né? É uma depressão leve. E essa depressão leve, ela pode gerar o quê? Uma coisa muito grave, que é o isolamento social. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Sei. Ela reclama se está chovendo, ela reclama se não está chovendo, ela reclama se está calor, ela reclama se está frio, ela reclama porque ela está trabalhando, ela reclama porque ela está desempregada. Não, isso aí contagia. Isso é contagioso. A distimia, ela é contagiosa, né? Quer dizer, o mau humor é contagioso, a distimia é contagiosa e o bom humor também é contagioso. Claro. Né? Então, uma pessoa assim, quando você observa uma pessoa que está de mau humor o tempo todo, reclama de tudo, uma pessoa extremamente crítica, ninguém presta para ela, né? Ninguém presta, o mundo não presta, nada vai dar certo. Só se lamenta. Só se lamenta. É aquela pessoa, né? Aquela famosa frase, né? Alguém chega para ela e fala assim, bom dia, ela fala, só se for para você, né? E Não tem muita gente, assim. tem demais. Então, assim, aquela pessoa que coloca areia em tudo, coloca água em tudo. Você vem toda animada, falar de um projeto, falar de uma coisa boa que te aconteceu, e ela fala assim, sempre depois de uma coisa boa vem uma coisa ruim. Não tem gente que fala isso? Então, assim, é uma pessoa muito crítica, muito Exatamente. crítica. Por trás disso, enquanto psicóloga, o que eu observo? Por trás disso, sempre tem um problema emocional muito grave. Então, na realidade, ela não é que ela esteja reclamando do tempo, da chuva, do sol, do frio, do calor. Isso aí são coisas externas que, na realidade, estão mascarando um problema dela, um problema emocional, que muitas vezes é inconsciente. Né? São pessoas, muitas vezes, insatisfeitas com elas mesmas, com a autoestima no pé. Né? São pessoas que não acreditam nela, não acreditam no potencial dela e tentam envenenar todo mundo à sua volta. Uma consequência natural disso é o isolamento social. Porque ninguém aguenta, Flávia, Não conviver aguenta, com uma pessoa. claro que não. Tudo tá chato, tudo tá ruim, nada tá bom. Nada tá bom, né? Então ninguém aguenta. Então, assim, essa pessoa, ela acaba, com o tempo, né? Ela acaba sendo isolada do ciclo social. E ela fica mais amarga ainda, ela fica mais amargurada, mais azeda ainda. Aí as pessoas me perguntam, qual é o tratamento para isso? Tem 2 tratamentos. Né? Parar de reclamar? Não. Isso aí é o sintoma, né? O tratamento, Flávia, é um tratamento terapêutico, psicológico. Então, a pessoa tem que fazer uma psicoterapia para ver o que realmente está causando essa insatisfação com tudo, gente. Porque não é possível, né? A gente, tudo bem, a gente tem problemas na vida, no dia a dia, todo mundo tem. Mas a vida está o tempo todo ruim, isso é impossível, né? Então, é alguma coisa que está acontecendo. Então, a pessoa tem que fazer uma psicoterapia. Não é uma psicoterapia breve, tá? É um tratamento que demora. E a pessoa, muitas vezes, tem que passar por um psiquiatra. E tem que tomar medicamento antidepressivo. Na verdade, isso é uma depressão. É uma depressão leve, que se não tratada, Flávia, ela se transforma numa depressão crônica. Crônica não, desculpe, grave. Então é uma coisa que começa devagarinho, né? A distimia, ela começa, a pessoa não percebe, ela não se dá conta. Inclusive o distímico, né? Que é a pessoa que sofre a distimia, ele nunca acha que ele está doente. Com certeza. Ele nunca acha que ele é mal-humorado. É hábito reclamar, faz parte. Tá se lamentando. Ele acha assim, não, porque não é que eu esteja mal-humorado, é porque... É que eu sou muito crítico. Então assim, não, porque a pessoa tal fez tal coisa, então porque meu chefe, porque meu marido, porque minha mulher, porque minha irmã, é porque o mundo fez alguma coisa que me deixou assim. Então o problema não está em mim, o problema está lá fora. Por isso que o distímico, ele não procura tratamento. Porque ele acha que ele não tem nada. É um doente que fica em casa reclamando. Fica reclamando. E normalmente o que acontece? Quem é que percebe que está acontecendo alguma coisa grave com essa pessoa? É a família, ou então são os amigos. Que percebem, falam para ele, normalmente ele nega e fala, não, eu não tenho nada. Não tenho nada, tá tudo bem comigo, né? O mundo é que é ruim. E ele resiste ao tratamento, ele resiste aí. Até que ele percebe que ele está perdendo tudo em volta dele. As pessoas se afastam. Se afastam.
Então, assim, eu já atendi um caso de a mulher não aguentou o marido assim, e ela acabou se afastando, acabou separando, né? Então, quando a pessoa começa a perceber que ela está perdendo, ela perde amigos, ela perde o emprego, né? Ela perde a promoção, ela perde o casamento, ela perde uma vida social, porque quem é que vai convidar para uma festa? Alguém que chega e reclama da comida, reclama da bebida, reclama do lugar que é longe, né? Reclama dos convidados, reclama da música, reclama de tudo. Ai, Ninguém gente, é o aguenta. chatão, né? Não É é? o chato, já chegou o chato, já chegou o chatolino. Chegou o chato. Então ninguém aguenta. Então quando a pessoa percebe que ela está perdendo, e alguém chega, alguém do círculo de amizade, ou enfim, né, da família e tal, chega para ela e percebe e fala para ela, dependendo do momento que ela está vivendo, quer dizer, quanto mais perda ela tiver, mais ela vai parar e pensar, mas será realmente que o que as pessoas estão me falando é verdade? Né? E aí, quando ela começa a fazer o tratamento, e aí ela começa a melhorar, né? Se bem que, como eu te falei, é um tratamento longo, tá? Não espere uma melhora imediata, porque não vai acontecer. Claro. E outra coisa, há a possibilidade de uma recaída depois de uma melhora. É mesmo? É mesmo. E assim, a gente não fala, Flávia, em termos de cura da Não distimia. existe cura. Que eu desconheço. Não tem Né? cura. Eu já pesquisei muito em relação a isso. Eu desconheço em relação à cura. Existe tratamento, existe controle. Quanto tempo de tratamento, Solange? Isso depende muito de pessoa para pessoa. Né? Isso é muito individual, né? Uhum. Mas não é uma coisa rápida, viu, gente? Não é uma coisa Não é rápida. rápido. Mas funciona, se a pessoa persistir no tratamento. Porque assim, o medicamento, é um medicamento antidepressivo, né? Tarja preta também ou não? Mais Isso eu não sei fraquinho. te falar, Uhum. eu não sei, em relação a isso eu não sei te Certo. responder, não. Mas é um remédio antidepressivo que vai agir na parte química do organismo. Então já há uma atuação nesse sentido. E do outro lado, é aquela coisa, você pega de um lado e o psicólogo pega de um lado e o médico pega do outro. O médico entra na questão química do organismo e o psicólogo entra na questão emocional, que é investigar, quer dizer, é virar a vida da pessoa ao avesso e entender o que está acontecendo para ela estar tão insatisfeita. Né? Porque às Ai, vezes, gente. o que a gente observa, Flávia? O reclamar constantemente de tudo. Então, o mau humor é uma doença. É uma doença. Esse mau humor, essa distimia é uma doença. Esse reclamar de tudo o tempo inteiro está mascarando, né, muitas vezes, uma falta de atitude diante da vida. Porque é muito fácil você reclamar, né? Com certeza. É muito fácil você atirar pedra. É muito difícil você ser vidraça. Com certeza. Né? Porque tem gente que só reclama e não faz nada. Né? E critica quem faz. Né? E quem faz está se expondo. Então, quando, por exemplo, uma vez eu atendi uma pessoa que exatamente isso, ela chegou e o marido dela, eles foram a uma festa no final de semana e ela disse assim, olha, é uma festa maravilhosa, tudo ótimo, e ele não parou de reclamar, inclusive na frente do anfitrião. Né? Então, assim, é muito fácil você reclamar, é fácil você fazer. Né? Então, por trás dessa reclamação, eu observo, tem assim uma insatisfação consigo, com a própria pessoa, com a própria vida, né? É mais fácil você reclamar do que você mudar. Por isso que o distímico ele não procura tratamento. Porque ele não quer investigar e ver aquilo que de fato está errado na vida dele. Mas, Solange, será que eu se sente inferior, então é mais fácil eu reclamar do outro, colocar o ponto negativo do outro, porque eu me sinto inferior, minha autoestima é um pouco baixa? Muito baixa, Flávia. Não é pouco, não. É muito baixa. É muito baixa. Muito baixa. Porque a pessoa que tem uma autoestima mediana ou alta, né? Ela não vai ficar focando nas coisas negativas das outras pessoas. Porque todo mundo tem defeito, Claro. inclusive a própria pessoa. Claro. Né? Quem é perfeito? Não existe. Ninguém. Assim, existe uma questão que as pessoas falam, quais são as causas da distimia? Existe ainda controvérsia, mas assim, tem uma corrente que diz que é hereditário, que é genético. Tem uma outra questão, uma outra fonte que diz que é em função de um estresse excessivo, né? Uma perda muito significativa, né? Então uma perda de um familiar, uma perda de um emprego, uma perda que realmente mexeu com a pessoa. Existe também a questão da doença crônica, uma pessoa que é doente há muitos anos, isso acaba minando a autoestima dela, né? A resistência dela. Então ela acaba muitas vezes como reação, né? Uma forma reativa de lidar com essa doença, reclamando de tudo, né? E uma dor crônica, uma pessoa que vive com dor, né? Não um dia, nem dois, nem três, mas a pessoa às vezes passa meses. Eu tenho uma paciente que ela tem endometriose, e quem tem endometriose sabe que é uma doença que não mata, mas maltrata muito. Né? É uma doença que não tem cura, pelo menos até então, né?
Mas é uma doença que machuca muito a pessoa, ela vive com dor. Ela sente dor ao evacuar, a urinar, a ter relação, na hora da relação sexual, na hora da menstruação, pré-menstruação, durante a menstruação, pós-menstruação. Então, assim, é uma patologia que judia muito. Então, uma pessoa que tem endometriose Já severa... tem um motivo para reclamar. Tem motivo para reclamar, né? Então, assim, e às vezes isso se cronifica, né? Isso se cronifica. Então, tem pessoas que não reclamam só em relação a isso, mas em relação a tudo, né? E uma psicoterapia vai realmente investigar, não vai mexer na questão orgânica, mas vai investigar o que na vida daquela pessoa está ruim. Né? Porque assim, na medida em que ela trabalha, primeiro ela investiga, depois ela trabalha aquilo que está ruim na vida dela, ela minimiza as fontes de reclamação, os motivos de reclamação. Porque ela não está, eu volto a falar, ela não está reclamando do tempo, do sol, da chuva, do calor ou do frio. Não. Né? Isso é a ponta do iceberg, como dizia Freud. O Freud falava que a nossa mente é como se fosse um iceberg no oceano. Você vê a parte de cima, você vê aquela parte visível, claro, mas submersa, a parte submersa é muito maior. E é o que está embaixo que motiva as pessoas a reclamarem. Né? E é isso que tem que ser investigado. Certo. Tem uma pergunta aqui, tem muitos elogios aqui para Solange. Obrigada. O Assunção Moreira perguntou o seguinte, na verdade a Solange até respondeu, para diferenciar do mau humor e a doença, né? Como diferenciar o mau humor de doença? Qual é o nome dele, Flávia? É o Assunção, Oi, Assunção. Moreira. Beijo pra você. Olha, o mau humor é um mau humor normal, vamos dizer assim, é aquele que você sente em função de alguma coisa ruim que te aconteceu, né? Então, perdeu o emprego, brigou com a namorada, virou o pé, machucou o pé, bateu o carro, isso aí gera um mau humor normal. O mau humor que é doença, aquilo que a gente chama de distimia, aí é outra coisa. Não aconteceu nada externo que te gere essa sensação de mau humor, essa irritação, né? É aquela coisa, a irritação permanente, a pessoa já acorda irritada, passa o dia irritado, vai dormir irritado, quer dizer, é de segunda a segunda, né? Inclusive, queria comentar uma coisa com vocês, as pessoas falam muito do mau humor da segunda-feira, né? E as pessoas muitas vezes falam, mas por que será? Né? No domingo já entra em depressão, no domingo à noite entra em depressão, na segunda-feira tem o mau humor. Eu fui investigar, conversei com alguns médicos e um deles me falou o seguinte, que a gente tem uma coisa no nosso organismo, que eu não sabia, tá, gente? Que eu acho importante falar pro pessoal. A gente tem uma coisa chamada amígdala cerebral, tá? Não é a nossa amígdala aqui, não, da garganta, não, do pescoço, não. Existe uma coisa chamada amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, ela está mais ativa na parte da manhã. E ela é um órgão que mexe com a raiva e com o medo. Por isso que muita gente tem um mau humor mais acentuado na parte da manhã. E eu conversando com ele me falou o seguinte, Solange, uma coisa que pode minimizar isso é você tomar um bom café da manhã, e a nossa nutricionista pode até reforçar isso, né? A Ana Martinez. Maravilhosa, Ótimo, né? Adorei. também. Nossa, eu tive uma aula aqui com ela. Exatamente. Aumentou o Ibope aqui, a Aninha. Com certeza. Então, assim, uma boa alimentação, um bom sono, isso pode minimizar. Mas ele me falou que isso, gente, eu não sou médica, então eu não posso falar isso. Eu estou só repassando uma informação que ele me passou. Você ter uma boa alimentação e um bom sono minimiza. Tanto que ele até comentou, por exemplo, uma mesma situação. Alguém te dá uma fechada no trânsito. Se isso acontece de manhã, a possibilidade de você ter uma reação mais agressiva é maior do que se acontecesse à noite, né? Por conta dessa amígdala. Porque você reage ou pelo lóbulo frontal ou pela amígdala cerebral. Entendi. Que inclusive foi o que o Adriano Santos perguntou. Ele falou, como lidar com o mau humor pela manhã? Toda vez que ele acorda mal-humorado. Eu acho assim, primeira coisa, na noite anterior, se programa para o dia seguinte. Né? Então já vê o que você tem que fazer, vai trabalhar os documentos que você tem que levar, a roupa que você vai usar, as coisas que você tem que fazer no dia seguinte, procura se organizar à noite, na noite anterior, né? E isso que eu vi do médico, tem uma boa alimentação saudável, tem uma noite boa de sono. Eu acho que o sono é um alimento fantástico, né? O sono é maravilhoso, né? Dormir bem e acordar bem no outro dia. Exatamente. E investigar, se faz isso e continua esse mau humor, investigar o porquê desse mau humor, né? Porque tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. A gente que às vezes desconhece, né? E a gente fala, isso aqui não tem razão de ser. Tem. A gente aqui às vezes não sabe qual que é a razão. Né? Tem uma pergunta aqui do Carlos Santos. O que ele faz para não reclamar tanto? Tem alguma dica para não reclamar tanto? Porque é normal esse estresse do dia a dia, todos os dias, levantar cedo. Tem alguma dica?
Para não reclamar tanto, do que será que ele reclama tanto? Né? Será que o que ele reclama... Qual é o nome dele? Adriano? Adriano. Adriano, será que o que você reclama tem uma razão de ser? Tem um fundamento? Porque se tiver, né, até aí tudo bem. Agora, se o que você reclama não tem um fundamento, não tem uma razão, não tem um motivo, né? Não é disso que você está reclamando. Você está reclamando de outra coisa. Inconscientemente, o motivo da reclamação é outro, não é aquilo. Né? Aquilo ali que eu te falei, é a ponta do iceberg. Né? E por baixo, inconscientemente, tem um outro motivo. Acho bom investigar. Certo. Né? Se tem um motivo real para você reclamar. Se tem, ok. Se não tem, vamos investigar do que eu estou reclamando tanto. Porque às vezes também é uma coisa lá do passado, que você está reclamando aqui. Pode ser. Né? Alguma coisa inconsciente que não deu certo. Então aí você vai levando. Aí chegou a hora você reclama de tudo. Você explode, Exatamente. né? Tem gente que assim, eu ouço muito isso no consultório. Às vezes discute com o marido. Uma discussão boba, nada muito grave, né? E de repente, aquilo que os maridos temem muito, né? A mulher abre aquele famoso baú, né? E derrama um monte de reclamação. Exatamente. E aí reclama de coisas que aconteceram muitas vezes há muitos anos atrás. Você nem nem lembra lembra mais. Mas eu nem lembro disso, mas eu lembro. Você não lembra, mas eu lembro. Porque foi você que falou e fui eu que escutei. Né? Então, mas dos assim, detalhes, que ele nem lembra mais. detalhe. Mulher é mestre em detalhes, Exatamente. né? Diz que, tem até uma frase que eu acho maravilhosa que diz assim, os dois seres que melhor têm memória no mundo são as mulheres e são os elefantes. Né? Diz que são memórias maravilhosas. Então, assim, se tem motivo para reclamar, reclama na hora, né? Não fica guardando, não fica acumulando. Porque na hora que você acumula, e quando você vai falar lá na frente, você não fala só por aquilo que aconteceu lá atrás. Junto com a reclamação, vem todo um sentimento, muitas vezes de raiva, de ressentimento e de mágoa, acumulados. Então, se alguma coisa você me fez e eu não gostei, e eu na hora converso com você, o nível de estresse meu e seu vai ser bem menor. Se eu guardo isso durante muito tempo, na hora que eu vou falar lá na frente, eu explodo. Né? Eu não falo só por aquilo, eu acumulo raiva, acumulo mágoa. Isso não é legal, né? Porque inclusive desvirtua o motivo da reclamação. Né? Tem uma pergunta aqui muito interessante que é do Pedro, que ele diz o seguinte: a distimia pode futuramente a pessoa virar um psicopata? Querer matar alguém, porque de repente incomodou tanto, então posso virar um psicopata? Já reclamei tanto, era um mau humor, né? Um mal-humorado, virou uma distimia e depois eu viro um psicopata. Existe isso? Olha, que eu saiba não, porque a psicopatia é uma coisa muito grave. Né? A psicopatia, ela se caracteriza... Em último caso. É uma coisa gravíssima, que eu saiba não tem cura, tem tratamento. E a psicopatia, uma das características mais fortes dela é a ausência de sentimento. Né? A pessoa não sente. Então, ela mata uma pessoa e ela não sente culpa, ela não sente remorso e ela justifica o ato dela por N motivos. Então, é uma coisa gravíssima. A psicopatia é um assunto à parte, que um dia a gente pode até falar aqui. Mas também tem tratamento, nem existe tratamento. Olha, que eu saiba... Tá em último caso já. Que eu saiba, até pode ter tratamento, mas não se fala em cura. Porque em última instância, né, o psicopata. Porque ele não tem o crivo social, ele não sabe se comportar em sociedade. Ele acha que tudo pode. É aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Eu quero uma coisa e eu vou em busca daquela coisa. E eu passo por cima de quem eu tiver que passar, eu faço o que eu precisar fazer, mas eu quero conseguir o meu objetivo. Né? E o psicopata é uma pessoa extremamente sedutora, né? Ele é manipulador ao extremo, então é um nível de patologia altíssimo. E até porque um psicopata mesmo, ele não vai procurar um psicólogo, porque jamais, não existe isso. Não vai porque ele não se acha psicopata, é normal isso, ele é um manipulador. Inclusive, ele é a vítima, né? Se você o acusa de alguma coisa, ele é a vítima. Ele é a vítima. Ele sempre justifica as coisas que ele faz. E ele tem uma eloquência verbal muito grande. Né? Ele tem uma forma de manipular as pessoas pela palavra, né? Pelo olhar, pela palavra, pelas atitudes, né? Pelos argumentos dele. Então é outra coisa completamente diferente. Com certeza. Então, gente, não é porque você é mal-humorado, de repente adquirir essa doença de distimia, que você pode ir numa psicóloga fazer uma avaliação que vai virar psicopata. Não, pode ficar calmo. É que qual é o nome dele? O Pedro já ficou preocupado. Ele falou, mas será que eu posso virar um psicopata? Em última instância, não, pode ficar calmo, Pedro. Não. E uma outra coisa que eu acho importante falar aqui no seu programa, Flávia, a distimia, ela é a irritação.
irritação, né, intolerância, né, a pessoa está sempre com raiva, está sempre irritada, está sempre aborrecida. E isso gera sintomas físicos, isso tem consequências não só psicológicas, em termos de isolamento social, ninguém aguenta essa pessoa vai ser rejeitada por todo mundo, mas tem também questões físicas. Já existe, né, quando a gente entra em sites médicos, a gente vê, quando a gente conversa, eu converso muito com médicos e eu escuto isso, a raiva, ela é uma emoção que quando a pessoa sente, né, essa raiva ela mexe com todo o organismo. A pressão arterial aumenta, os batimentos cardíacos aumentam, o coração acelera. Então já é comprovado que a pessoa que vive irritada, que vive aborrecida, que vive, sabe, intransigente com todo mundo, ela tem 3 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco do que uma pessoa normal. Né? Então, assim, inclusive ela pode ter problemas físicos por conta disso. Então, a questão da distimia não é só emocional, né? Não é só aquela coisa, a pessoa é chata, é ranzinza, ninguém aguenta, ai que pessoa chata. Não é só a questão social, é uma questão de saúde também. Claro. Né? Então, a pessoa tem que ter cuidado com isso. É por isso que procurar ajuda. Então, muitas vezes, ataques do coração são resultado de anos e anos e anos de irritação, de rabugice, de aborrecimento e de não prazer. Porque o distímico ele não tem prazer com nada. Às vezes você põe uma comida na frente dele que ele, né? O que você gosta de comer? Tal coisa. Eu escuto isso gostar. O que você gosta de comer? Tal coisa. Aí a mulher coloca a comida, ele come. Tá boa, bem? Gente, como é que será casar com uma pessoa dessa? Tudo que você faz tá ruim. Você não consegue agradar uma pessoa dessa. Não você não agrada. Não consegue. Você fica frustrado ainda. Fica frustrado. No primeiro momento, a pessoa tenta entender, tenta relevar. Depois a pessoa fica frustrada. Depois a pessoa fica de saco cheio, falando português, claro, né? E depois a pessoa, ou ela se reprime e fala, é assim mesmo, tem que aguentar. Ou separa. Ou ela separa, porque não aguenta. Né? Não aguenta. Certeza. E às vezes a pessoa fala assim pra mim, mas Solange, o que eu tenho que fazer? Meu marido é assim, ou meu irmão é assim, o que eu tenho que fazer? Assim, para a pessoa que convive com o distímico, que eu sempre falo, fale para a pessoa. Fale para a pessoa, olha, fulano, eu estou percebendo que você está com tal comportamento, que você está irritado, que você está chateado, que nada está bom para você, nada tá legal, você se aborrece com tudo, você não tem paciência com nada. Isso está interferindo na nossa relação. Eu não estou gostando disso, eu estou infeliz com isso. Eu posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Abrir o coração, falar para a pessoa, né? O que a pessoa vai responder, aí é outra história. Claro. Se ela fala, não, tá tudo bem comigo, eu não tenho nada, você fala, bom, não está bem com você. E não está bom para mim. Você acha que não tem nada. Isso, né? Você acha que não tem nada, mas tem sim, e não está bom para mim, né? Porque assim, o distímico, ele não tem culpa de ser assim. Mas ele pode buscar um tratamento, até porque, gente, ninguém vive numa ilha, isolado. Claro. Né? E já foi comprovado que 70% dos casos de demissão no trabalho são em função do comportamento da pessoa demitida. Não é nem por produtividade, ele não rende. Não é nem porque, não rende muito, é porque ele demora para aprender, é porque ele não é tão inteligente assim. Não, porque tudo isso pode ser contornado. A pessoa pode se esforçar, a pessoa pode estudar, pode batalhar, mas uma pessoa mala, sem alça, pesada, né, como dizem, ninguém aguenta. Claro. Né? Contamina todo o ambiente de trabalho. Né? Isso acaba reduzindo a produtividade de quem está por perto. Então já é comprovado que 70% dos casos de demissão no trabalho se devem ao comportamento da pessoa que foi demitida. E normalmente mau humor, intransigência, intolerância, irritabilidade. Poxa. Né? Então assim, a pessoa, voltando, a pessoa não tem culpa de ser assim. Não. Mas se ela percebe que ela está assim, e se ela percebe que quem está em volta dela está falando para ela, Claro. está sinalizando, cabe a ela mudar, Claro. ou então arcar Com com certeza. as consequências disso, que é Claro. perder as coisas. Claro. Mas tem tratamento, viu, Flávia? Tem tratamento. Uma vez eu escutei uma frase que é muito legal, que fala o seguinte: quer fazer amigos? Fazer amigos, elogiem.
Você vai fazer muitos amigos. Elogie. Sim. Como o dia tá lindo, como eu gosto de você, como você é importante pra mim. Elogie. Sim. Porque você vai trazer pessoas do seu lado. Quando você só critica, a tendência é afastar essas pessoas. Elogie. Até porque, Flávia, se a gente for pensar bem, todo mundo tem suas carências, todo mundo tem suas inseguranças. Claro. Né? O Freud falava uma coisa linda, ele falava assim, todo mundo é inseguro, apenas alguns disfarçam melhor. É verdade. Né? Mas todo mundo é inseguro, Certeza. todo mundo tem suas Claro. carências, tem suas necessidades. Claro. Né? Então, quando você convive com uma pessoa que te elogia, porque todo mundo tem coisas boas. Claro, Né? Não existe uma com pessoa certeza. que só tenha coisa ruim. Todo mundo tem coisa Claro. boa e todo mundo tem coisa ruim também. Mas se você convive com uma pessoa que só vê o teu lado negativo, que você já sabe que você tem, né? Exatamente, só fica fortalecendo mais. Isso, você fica fuçando aquilo lá, parece que você está Certeza. colocando o dedo na ferida. Então, ninguém aguenta isso, Não. né? Porque mexe com a autoestima do outro. Uhum. Né? Então, assim, chega uma hora que eu acho que é importante você chegar para a pessoa que tem distimia e comentar, falar, explicar o que está acontecendo, mostrar para ela o que está acontecendo, oferecer ajuda. Tá? Cabe a pessoa aceitar ou não. Certo. Ela não é obrigada a aceitar. Se ela aceitar, ótimo. Agora, se ela não aceitar, cabe a quem está do lado decidir se quer continuar com ela nessas condições, né? E aí também não adianta reclamar, porque se você ficou com a pessoa porque você quis. Com certeza. Ou então falar, olha, É uma pra escolha. mim não tá bom. Não tá bom, Uhum. né? Porque assim, contamina a minha vida. Claro. Né? E aquela coisa, você é você e eu sou eu. Claro. Né? Então, se colocar, eu acho que é Uhum. importantíssimo Com colocar. certeza. Isso. Solange, dicas de alto astral. Dicas pra sorrir. A gente tem que sorrir mais, brincar mais, levar uma vida mais tranquila, né? Dicas Olha, alto eu astral. acho assim, tem várias coisas que você pode Uhum. fazer. Eu acho que assim, ter uma boa alimentação, ter uma vida saudável, fazer atividade física, ter um sono legal, né? Ter amizade, fazer amigos. Gente, a melhor coisa da vida são os amigos. A melhor coisa da vida, né? Ter relacionamentos saudáveis, você ter um relacionamento afetivo gostoso, prazeroso. E entender, para quem é distímico, entender o seguinte. Ninguém tem culpa dos seus fracassos. Né? Ninguém Verdade. tem culpa dos seus insucessos. Vamos melhorar a frase, né? Ninguém tem culpa dos seus insucessos. Né? O responsável pela sua felicidade é você, não são os outros. Tá certo? Se você tem algum problema de saúde, vai procurar um médico, vai procurar tratamento. Né? Com certeza. Se você tem algum problema com alguém, no seu trabalho ou na sua família, converse com essa pessoa. Se você puder, se blinde em relação a ela, né? Se você tem alguma coisa e você não pode se afastar da pessoa, então se blinde. Não vá devolver agressão com agressão, né? Porque aí é uma coisa, você jogar no mesmo Claro. jogo da pessoa. Então você critica uma coisa na pessoa e você faz a mesma coisa que ela? Não. Se blinde. Ai, Solange, eu não posso porque eu trabalho com ela. Pode sim, né? Não baixa a guarda, né? Veja muito bem o que você vai falar para ela, né? Se proteja. Se você pode se afastar, se afaste. Agora, se você tem algum problema, seja que problema for, a gente não resolve problema, gente, com cara feia, dando patada nos outros, Claro. criticando, detonando as pessoas, né? Porque assim, tudo que você joga para o mundo devolve para você, né? Se você pega uma bolinha, por exemplo, de silicone e você joga na parede, na hora que ela bate na parede, há uma deformidade nela, mas na hora que ela cai e você pega essa bola, Volta ela pra você. volta a ser Com uma mais bola. força ainda. Exatamente. Agora, se você pega uma bola de vidro e joga ela na parede, o que acontece? Ela Ela quebra. quebra, né? Então, seja a bola de silicone. O que é a parede? São os problemas, são as pessoas chatas que a gente encontra, são as pessoas invejosas, são as pessoas negativas. Porque tem gente que é mina de negatividade. Com E certeza. a gente encontra isso em todo lugar. Isso contagia. Contagia se você não se blindar. Né? E as pessoas falam assim pra mim, você sempre fala em blindagem. O que é blindagem? É blindagem psicológica. Né? Não deixe. Né? É uma barreira. O que é uma blindagem, gente? É uma barreira. Entra aquilo que você permitir. Porque ninguém faz com você aquilo que você não permite. É isso mesmo. Né? Então vamos parar de ser vítima. Então, para aquele que convive com o distímico, converse com ele. Não fique passando a mão na cabeça. Porque ele sabe que ele é assim, muitas vezes. Ele finge que não sabe. Né? Porque ele quer culpar o mundo. Com Não, o mundo é que certeza. não presta, né? Eu que sou legal. Melancólico. Então, assim, se você convive com uma pessoa distímica,
Jogue aberto. Eu digo, o Freud falava uma coisa maravilhosa, eu sempre cito o Freud, porque é uma pessoa que, uma inteligência, eu acho que é difícil superar esse homem. Ele dizia o seguinte: nada na vida convence mais do que a verdade. Nada. Seja claro, abra o jogo, fale com ele e ofereça ajuda. Isso para quem convive. Para quem é distímico, entenda tudo isso. Quanto mais veneno a gente espalha pelo mundo, mais veneno a gente recebe de volta, né? E procure tratamento. Eu acho que o mais importante é isso. Pode não ter cura, pode até não ter cura. Mas, por exemplo, a hipertensão não tem cura, mas tem tratamento. O diabetes não tem cura, mas tem tratamento. Né? Então, não é porque a gente tem uma patologia, seja ela qual for, que a gente vai ficar sofrendo a vida inteira e vai ficar detonando as pessoas por conta da nossa doença. Com certeza. Então, procurar ajuda. Com certeza. Solange, quero agradecer a participação. Eu adorei o bate-papo. Que bom, eu adorei também. Adorei. Obrigada a todos. Ainda mais você falando sobre mau humor. Às vezes eu sou um pouco assim também, eu reclamo pra caramba. Agora que você falou isso, eu não quero me tornar não quero que isso se torne uma doença futuramente. Mas você já tem consciência disso. Exatamente. Então você não é uma distímica, porque você tem consciência disso. É isso mesmo. Né? De que você tem mau humor ocasional. Exatamente. Né? Então, o bom de tudo isso, porque você que está em casa reclama pra caramba e às vezes não sabe, você já tem aquela consciência, poxa, eu vou parar de reclamar, que isso pode se tornar uma doença mais grave. Sim, sim, com certeza. O que é uma depressão leve pode se transformar numa depressão crônica, né? Que é muito pior. Isso mesmo. Então, gente, já ficou essas dicas. Passa o seu contato, Solange. Passa. Então, quem quiser entrar em contato, pra gente trocar figurinha, pra gente bater papo, tem duas fontes de contato. Uma é o Facebook, então é Solange Melo Psicóloga, e a outra fonte é o e-mail, solangemelopsicóloga@gmail.com. Certo. Solange, obrigado pela participação. Tem mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Graça, que já estamos finalizando. Então, só para fechar o programa, eu vou fazer essa pergunta da Graça, que eu achei legal também, para a gente fechar. Ela fala o seguinte, ela queria saber se existe criança com distimia. Olha, eu desconheço. Eu nunca atendi uma criança com distimia e eu nunca fiquei sabendo de nenhum caso com distimia. Os casos que eu conheço são de adolescentes, a partir dos 16, 17 anos, e de adultos, e de pessoas idosas da terceira idade. Criança, eu não conheço. Se tem, eu desconheço. Eu nunca atendi, nunca vi ninguém que tivesse atendido com alguém nessa faixa etária. Certo. Tá? Então, fechamos o programa Panela de Pressão. Tem mais perguntas, gente, mas eu vou fechar. É o seguinte, eu quero agradecer a sua participação aqui todos os domingos, na UTV. Toda a audiência, gente, 1 ano no ar, cada dia aumenta mais a audiência. Agradecer a nossa Ana nutricionista, que foi a primeira pauta, que falou sobre alimentação, sobre a dieta. A nossa Solange psicóloga. Não tenho mais tempo, não vou me estender. Eu quero agradecer toda a participação de todos os internautas e o nosso diretor também, firme e forte aqui no programa Panela de Pressão. Domingo que vem nós estamos de volta. Eu espero vocês e até lá!